que eu quero falar, senhor presidente, de uma data que muitos não percebem com a importância que ela tem, que vai ocorrer na próxima semana, que é o chamado Dia do Índio. No dia 19 de abril, nós comemoramos os índios brasileiros. E nós temos obrigação fundamental de comemorar por tudo de mal que foi feito contra os índios brasileiros ao longo de 500 anos da nossa história, reduzindo a sua população de 5 milhões naquela época para 350 mil hoje. Ou seja, um genocídio das maiores dimensões da história do mundo inteiro. Os nazistas provocaram um holocausto que envergonha a humanidade inteira, porque terminamos assistindo aquilo que acontecia com as perseguições ao povo judeu. Mas nós aqui, senador Paim, nós não fizemos nós fizemos 3 holocaustos. Um deles contra os índios. O outro contra os negros escravos que vieram para esse país. O terceiro estamos fazendo, e eu falarei no final do meu discurso. O primeiro, eu creio que vale a pena a gente citar a tragédia desse holocausto, e para isso eu uso um texto escrito por Edson Barbieri na revista Mundo e Missão. Ele escreveu, não tudo que eu vou ler, mas ele escreveu, por exemplo, lembrando que em pleno Brasil, 500 anos, longe da costa atlântica, onde alguns milhões de índios morreram a partir da chegada dos colonizadores europeus, em 1500, diversos grupos indígenas brasileiros ainda vivem isolados no coração da floresta amazônica. Em redutos preservados, alguns reagem à aproximação dos brancos. O grupo arredio, que vive na reserva biológica do Guaporé, em Rondônia, finca estacas nas trilhas da floresta na tentativa de conter os caminhões carregados de madeira. Outros aceitam a presença branca em seus territórios e, em geral, acabam pagando um alto preço por esse gesto de desconfiança e de confiança. Eles pagam preço das doenças, das mortes, do alcoolismo, da invasão de suas terras, da perda da identidade cultural e até de suicídios em massa. Reduzidos a 5% do que foram naquela época, 500 anos atrás, estão hoje em todos os estados brasileiros. Muitos deles dominam o português e conhecem os caminhos que levam a Brasília, onde mora o chefe dos brancos, que tinha até outubro de 1993 para demarcar todas as terras indígenas de acordo com a Constituição. Porém, quase 20 anos depois, de 93, os dados da FUNAI indicam que nem metade das terras indígenas que a Constituição determinava definir, nem metade foram demarcadas. Se antes a população indígena se concentrava na costa, onde encontrara caça abundante, fartura de frutos, solo fértil para rosas, hoje a maioria, 54%, vive na Amazônia. E talvez salva essa maioria pelo isolamento. Aí está também a maior parte de suas terras, que representam 10% do território nacional. A marcha para o centro-oeste do Brasil nos anos 60, incluindo nisso a vinda da capital para Brasília, e os programas voltados para a ocupação da Amazônia a partir de 1970 tiveram um grande impacto sobre as populações indígenas surpreendidas com a construção de estradas em suas terras. Em vários pontos dessas regiões, a FUNAI montou frentes de contato. E às pressas, para chegar antes das máquinas, terminaram provocando graves desajustes. 2 anos depois de contato com algumas tribos daquela época, em terras cortadas pela rodovia Cuiabá-Santarém, no Mato Grosso, os Crenhacarorés já estavam reduzidos a menos de 1/3 da população original. Em 2 anos, foram reduzidos a 1/3 da população para permitir que nas suas terras passasse uma estrada. Em 75, eles foram transportados para o Parque do Xingu. Saíram do seu habitat.
abandonaram obrigadamente suas formas de sobrevivência. Desde então, já sofreram 4 outras transferências dentro do próprio Xingu. Cada transferência dessa é um desajuste social, é uma perda de relação com a natureza que conhece, é um aumento da fome, é o surgimento de novas doenças. O desejo deles é voltar ao antigo habitat, ocupado agora pela colonização e o garimpo. A invasão da selva amazônica foi tão fulminante que há conflitos dentro das próprias comunidades indígenas, disputando os pequenos territórios que os brancos deixaram para eles. No Pará, os índios caiapós, liderados pelo cacique Tutu Pombo, não conseguem impedir a ação dos garimpeiros que transformaram a terra dos índios no lamaçal. Fizeram do Rio Fresco um lamaçal, e um lamaçal contaminado, inclusive pelo mercúrio. Já outro líder caiapó, Raoni, que chefia seu grupo na região do Capoto, não aceita a presença dos garimpeiros e tenta converter os liderados por Pombo dos malefícios do garimpo. Em Rondônia, os Uru-Uauaus travam uma luta intensa e tensa, cheia de emboscadas contra os madeireiros, enquanto os vizinhos cintas largas desfilam em possantes caminhões, oferecidos pelos bancos que exploram suas terras, mas possantes caminhões que não lhes trazem cultura, maneira de viver. Alguns desses casos são tão longínquos que somente por sorte ganham destaque na imprensa. Por exemplo, os Yanomamis, cujas terras na fronteira com a Venezuela foram invadidas por 30 mil garimpeiros desde a década de 80. Depois de viverem por 5 anos dependendo dos garimpeiros, responsáveis por uma séria redução dessa população indígena, os 10 mil remanescentes tiveram seu território demarcado e voltaram a plantar suas roças sem estranhos à volta. Aos grupos remanescentes contatados ou ainda isolados não parece restar outra alternativa senão a de percorrer o mesmo caminho dos seus antepassados, que é aceitar os presentes dos brancos e ficaram na miséria. A diferença é que esses presentes de hoje fazem parte de um processo de integração e é mais rápido. Acontece às vezes através de um helicóptero que rasga a floresta e pousa numa roça de mandioca perto da aldeia onde vivem os índios. E logo a roça é destruída, a comida desaparece, a fome chega e vem os presentes, em geral, de álcool, desarticulando toda a relação familiar e cultural dos índios. Os 180 grupos étnicos conhecidos enfrentam situações diversas em relação ao Brasil oficial. Se no norte há ainda grupos esquivos, nas outras regiões brasileiras, onde a maioria vive em contato permanente com o branco, muitos deles não perderam suas terras, mas a própria referência étnica. Entretanto, mesmo enfrentando séculos de hostilidade e desprezo, a singular riqueza dessas etnias imprimiu suas marcas nas feições de milhões de brasileiros, cuja pele morena denuncia a presença do sangue tupi, guarani, G ou tapuia. Porém, aqui e ali, bons ventos ajudam esses povos que vivem nas florestas. E essas ajudas corretas, esses bons ventos mostram como seria possível cuidar bem dos nossos índios. A população voltou a crescer, aonde apareceram as soluções coerentes com a realidade. Depois de ter chegado a cerca de 70 mil por volta de 1950, a cultura indígena deixou seus marcos na agricultura, na alimentação e outros aspectos da vida nacional, como na língua, na geografia, onde se encontram elementos, sobretudo, da língua tupi, a mais falada. De 70 mil caíram para um número insignificante e estão voltando a crescer, graças à correta maneira de tratar. Eu não usei a maneira de proteger, mas de tratar com respeito, dando as condições. Essas poucas soluções são realidades simbólicas, que é preciso resgatar na memória e na consciência do povo brasileiro, da mesma maneira que é preciso resgatar a importância dos povos indígenas para todos nós, mesmo depois de 500 anos de opressão, esquecimento e preconceitos. Esse holocausto contra os índios não é muito diferente.
E eu não aceito comparar com o dos judeus, com o dos índios. Mas não dá para dizer que foi menor ou maior, mas de uma forma cuja brutalidade equivale quando tratamos aquilo que houve com os escravos vindos da África. O Brasil provocou um holocausto sobre entre 4 e 10 milhões de negros africanos que aqui vieram, com os seus filhos e netos que aqui chegaram. O holocausto da morte precoce, da exploração permanente pelo trabalho forçado, do deslocamento do seu habitat, da sua cultura em direção a um outro mundo. Esses genocídios nos permitem reflexão. Como ocorreram? Ocorreram pela violência, ocorreram pela escravidão, ocorreram pelo preconceito religioso, dizendo que os índios e os negros não tinham alma durante uma boa parte da nossa história. Nós não podemos ficar calados diante do genocídio que houve. Nós não podemos ignorar a responsabilidade do Brasil, não quer dizer da geração atual, mas do Brasil, com esses genocídios. Como a Alemanha não esquece o papel que teve, embora não fosse a Alemanha, mas os nazistas, mas não esquecem a responsabilidade que tiveram com o Holocausto contra o povo judeu. Mas hoje a gente está vivendo outro Holocausto, senador. Um Holocausto tão grave, senador Pedro Simão, que a gente não percebe como não se percebia o Holocausto contra os negros e contra os índios. Não era visto como tal. Como não se percebeu o Holocausto contra o povo judeu, não era percebido como tal. Era tolerado, era aceito, nem que fosse pela omissão. Hoje, nós estamos sendo omissos com o genocídio, que não mata fisicamente, mas mata mentalmente. Nós estamos sendo coniventes com o genocídio contra as mentes das nossas crianças e até mesmo contra os corpos das nossas crianças. Nós estamos vivendo um genocídio intelectual nesse país. Nosso sistema educacional é uma câmara de gás que incinera cérebros. E incinera de duas formas. Incinera expulsando as crianças da escola, tirando-lhes o direito de viverem intelectualmente na potencial dos seus cérebros. E também assassina aqueles que ficam dentro da escola e recebem uma educação que não é compatível com a realidade do século XXI. Ou que... Desculpe, presidente. Ou até que pode ser compatível, mas compatível do ponto de vista técnico, roubando-lhes a formação moral, roubando-lhes valores que lhes permitam não apenas viver, mas mudar. Não apenas mudar a si, mas mudar o mundo, mudar o Brasil, construir uma sociedade nova. Nós estamos sendo as testemunhas desse genocídio intelectual que hoje acompanha a história do Brasil. Nós estamos sendo testemunhas dessas câmaras de gás, que são as escolas brasileiras, ao incinerar os que estão fora e ao incinerar até mesmo os que estão dentro. E nós assistimos isso fazendo uma sessão em homenagem ao povo indígena na próxima semana, no Dia do Índio. Uma homenagem corretíssima para lhes agradecer. Mas uma homenagem que não será suficiente se não tirarmos dela a reflexão necessária para parar a atual violência que nós cometemos contra as nossas crianças. Violência física, que a lei contra a violência das crianças chegará em breve aqui ao Senado, e eu espero que aqui não a tratem como uma ideia ridícula de lei da palmada, mas sim com a dimensão séria de uma lei que tenta impedir que o Brasil seja campeão mundial do assassinato de crianças fora tempos de guerra. Eu espero que nós saibamos que ali está uma lei que, com uma ficha limpa, pode trazer
problemas para algumas pessoas que não são corruptas, mas ela é necessária, a lei da ficha limpa, mesmo que haja alguns erros. Mesmo essa lei que tenta impedir que o Brasil continue sendo campeão mundial de violência. Mas mais que isso, eu espero que a gente reflita sobre a possibilidade de que haja um holocausto de mentes, um holocausto intelectual, que é a negação da escola. E um holocausto que não prejudica apenas as pessoas que são suas vítimas, prejudica a nação inteira que comete o crime. O Brasil paga hoje alto preço por ter sido um país escravocrata, por ter tido uma economia baseada na escravidão e não no trabalho livre. Por ter sido um país que, graças à escravidão, foi baseado no trabalho manual e não no trabalho intelectual, que hoje é o que dinamiza as economias do mundo. Vamos aprender com os erros que cometemos. E sempre que eu digo que nós cometemos, recebo críticas de pessoas que dizem: eu não tenho nada a ver com isso, foram os portugueses de antes, foram os brasileiros de antes. Temos que ver. Somos responsáveis pelo que foi feito no nosso país, enquanto não pararmos e não reconhecermos. E até hoje não há, senador Paim, discutimos essa semana, um monumento grande aos escravos brasileiros. O mundo inteiro tem monumentos. Felizmente, esses monumentos existem para lembrar a todos o sofrimento do povo judeu. Há monumentos em muitas partes. Monumento para lembrar a tragédia do Holocausto provocado pelos nazistas. Mas nós não temos um monumento para lembrar o Holocausto contra os índios, nem outro contra os judeus. E nem estamos fazendo o dever de casa para que daqui a 100 anos, 200 anos, não seja preciso fazer um monumento ao Holocausto que nós estamos cometendo contra as crianças brasileiras, pela violência que nós fazemos contra elas. Violência que chega ao ponto de um juiz do Supremo, do STJ, dizer que um homem não pode ser condenado por estupro porque a menina de 12 anos com quem ele teve relação sexual era uma prostituta. O simples fato de assumir que a prostituição infantil no Brasil, isso já é parte de um sistema de holocausto contra as crianças. O fato de dizer que não é estupro, porque a menina era prostituta, é um fato de reconhecimento, de tolerância, de aceitação de uma barbaridade que hoje nós criticamos contra os escravocratas batiam nos seus escravos. Tomamos isso como algo claro de barbárie, mas assistimos à barbárie hoje. Somos coniventes com a barbárie de hoje. Somos omissos diante da barbárie de hoje contra as nossas crianças. Como lá atrás fomos contra os índios, como lá atrás fomos contra os escravos. Que o dia 19 de abril sirva para os índios que sofreram, nos dê uma lição, nos permitam refletir, para que nós não possamos, no futuro, sermos acusados do holocausto intelectual, do holocausto de mentes, que nós estamos provocando contra nossas crianças.